deputados, os pilares da economia industrializada são o petróleo, o aço e a borracha. O Brasil possui petróleo, possui aço e não possui borracha. Produzimos aproximadamente 1/3 do nosso consumo e temos condições plenas de sermos autossuficientes. Nos últimos 10 anos, os produtores brasileiros multiplicaram por 5 a área plantada e por 2,5 vezes a produtividade média brasileira da borracha natural. Cumprindo a função social, emprega uma pessoa a cada 10 hectares e a função ambiental que sequestra carbono em sua floresta e sequestra carbono na sua produção. A saber, a produção de borracha natural é composta acima de 90% de carbono sequestrado. Não precisamos derrubar uma sequer árvore para a expansão desta cultura. Aliás, a cultura prefere recuperar áreas em pastagens degradadas e reservas legais. Produz madeira certificada, gera emprego, distribui renda e fixa o homem no campo. Essa pujança toda frutificou além das produções tradicionais amazônicas, com produções no Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A história do Brasil e do mundo, em vários eventos da história, classificaram a borracha natural como um insumo estratégico, visto que não se tem carro ou avião sem pneu. No Brasil, quais as consequências eventuais da falta desse insumo estratégico, em que se acima de 90% da sua produção está concentrada na Ásia? Por isso, os produtores de borracha vêm trabalhando nos últimos 4 anos por meio da Abrobor para fomentar e unir a cadeia produtiva dos produtores da indústria e criar a estabilidade necessária para o crescimento desse setor. Este trabalho de convergência do setor, prejudicado por conta dos preços mundiais, abaixo do ponto de vista de equilíbrio, média dos preços dos últimos 10 anos, $2.400 a tonelada e hoje menos de $1.400 a tonelada, colocando os produtores em posição divergente da indústria a partir do ponto de vista que tiveram, em caso extremo, em lançar mão sobre o mecanismo justo e legítimo da elevação do imposto de importação da borracha pelo mecanismo LETEC, lista de exceção da tarifa externa comum da CAMEX, para manter o mínimo de competitividade da produção nacional frente ao dumping nacional e ambiental importados para a indústria asiática. Existe uma previsão de que o pleito seja analisado do ponto de vista técnico na reunião de hoje, do dia 5 de dezembro, na GSEX-CAMEX. E, no caso de eventual não consenso técnico sobre a questão, levará o pleito ainda a ser analisado pelo Conselho de Ministros da CAMEX, em data a ser definida. Ignorar as demandas desse setor é colocar em risco o nosso país. Um apelo ao governo brasileiro. Senhor presidente, eu peço para poder anexar o meu tempo de líder, que acaba de chegar a folha aqui no plenário. Ao governo brasileiro, determine explicitamente qual... Ao governo brasileiro, determine explicitamente qual a sua intenção em relação à produção de borracha natural brasileira, que utilize do imposto de importação, LETEC e CAMEX, como ferramenta de transição da situação atual para a política perene que garanta a viabilidade da agricultura. Em outubro de 2017, a presidência da Câmara da Borracha e a Abrabor estiveram em missão oficial à Ásia, reconectando o Brasil com os principais institutos mundiais da borracha. Países produtores de borracha, onde se discute as políticas para a cultura. Também tratamos do desenvolvimento e da troca de tecnologias. E também fomos ao Fórum Estatístico e Econômico, onde se encontram os agentes privados mundiais do setor. Por isso, pedimos que considerem, se o Brasil quiser ter a indústria de pneus e artefatos do Brasil, o Brasil deve se preocupar em produzir borracha para a Ásia, que cresce na indústria de artefatos e decresce na exportação de borracha. A Europa classificou a borracha natural como Critical Raw Material, ou matéria-prima de risco. O Brasil pode mitigar esse risco. O governo brasileiro precisa chamar os Ministérios da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Indústria e Comércio, Exterior e Serviços para resolver essa questão. A luta dos produtores dos últimos 4 anos, passando por 2 presidentes, 3 ministros da Agricultura e corpo técnico de 7 ministérios envolvidos para conseguir a sua inserção na LETEC CAMEX, somados à excelente nota técnica preferida pelo MAPA, em defesa do pleito de manutenção de impostos de importação, que vigorou por 1 ano, elevando a alíquota de 4% para 14%, nada mais que próximo da média do agro brasileiro. Enfim, o governo não pode alegar desconhecimento de causa para agir. Precisamos que eleve o imposto de importação, com a política temporária de transição, e execute uma transformação estrutural,
que ofereça a estabilidade que a cadeia produtiva da borracha necessita. Isso é extremamente importante para que o Brasil possa continuar competitivo, nossa presidente. O Brasil sofre problemas estruturais, nós temos problemas de custos na nossa matéria-prima, uma vez que o custo do Brasil, as exigências ambientais nossas que são rigorosas e necessárias, mas que não são cumpridas por outros países. A nossa legislação trabalhista no campo, principalmente para os nossos seringueiros, que são adequados para o trabalhador, que preserva a saúde e a segurança do trabalhador, não são respeitados em outras origens. Outros países que têm incentivo para a exportação, temos taxas alfandegárias muito benevolentes, temos a questão da logística muito mais competitiva, uma baixa carga tributária, ou seja, o produtor brasileiro de borracha está desempregando nesse momento, está deixando de fazer investimento porque nós não temos nenhum incentivo para essa cultura que, além da economia, contribui para o trabalho, para a renda, para a tributação e, acima de tudo, para a questão ambiental. A cultura da borracha, da seringueira, ela é importante para as premissas da sustentabilidade, uma vez que a floresta plantada, ela não vai tirar a floresta, não vai derrubar a floresta, vai poder ser usada em áreas de recuperação, em áreas de pastagem degradada, em margens de rios, ou seja, a seringueira tem um papel social, econômico e ambiental importante. Por isso é necessário fazer um programa de política sério, não de protecionismo, mas para dar condições decentes para que o agricultor brasileiro possa, desde as pequenas propriedades até as grandes fazendas, fazer o investimento necessário para que a borracha possa continuar cumprindo esse papel do meio ambiente, do ambiental, da sustentabilidade, do emprego tão importante. Quero dar isso como lido, pedir que seja registrado na Voz do Brasil e o apelo ao governo brasileiro, tratar com seriedade e com responsabilidade o setor produtor de borracha do Brasil. Muito obrigado.